Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 24 e 25, diz assim: Pelo que Jesus foi com ele, e eis que uma grande multidão seguia e comprimia-o enquanto andava. Versículo 25: Certa mulher, que já há 12 anos estava sofrendo, também seguia Jesus. Deus, quando sofrem, mesmo sofrendo, procuram seguir ao Senhor e esperar no Senhor e na força do seu poder. Outros sofrem, mas não buscam ao Senhor, e o seu sofrimento nunca cai a Deus. Por isso eu falo a cada um de nós nesta noite: a resposta está no Senhor, a resposta está em seguir ao Senhor. Eu posso ouvir amém? Amém. A resposta está em andar com o Senhor, e que o Senhor possa nesta noite falar a cada um de nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Certamente essa mulher pairava no seu coração um desejo muito ardente de mudar de vida, mas também, com certeza, a sua mente era açoitada todo dia, toda hora, todo instante. Será que vai acontecer? E toda vez que ela encontrava alguém conhecido dela, esse alguém lhe falava, ainda doente, ainda está nessa situação. E a Bíblia mostra que ela, durante esses 12 anos, tudo quanto ela tinha, ela investiu acreditando que receberia a cura. E a Bíblia diz que, pelo contrário, ela não melhorava. Do contrário, ela piorava. A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na sua própria força, outros na sua própria sabedoria, mas a Bíblia diz que a vitória vem do Senhor. E isso nos leva a parar para pensar: como eu posso receber o meu milagre? Quem precisa de um milagre aqui? Levante a mão. Quem precisa de um milagre? Eu acho que até as crianças devem precisar de um milagre também, né? Para que os seus pais milagrosamente recebam o milagre. Por que isto? Porque a Bíblia diz, Jesus falando no livro de João, capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós queremos atribuir a Deus aquilo que nós temos que fazer. E quando não recebemos aquilo que queremos receber, atribuímos o nosso fracasso ao diabo. Ou nós atribuímos o nosso sucesso a nós, a nossa maneira de ser, ou o nosso fracasso nós atribuímos ao diabo. Ou quantas vezes nós nos colocamos como pessoas inocentes e dizemos: não, isso que está acontecendo na minha vida, isso não aconteceu. Eu não fui restaurado, eu não cresci, eu não abri um negócio, eu não recebi uma resposta, porque é da vontade de Deus. E às vezes, nós chegamos ao ponto de dizer: não, isso não aconteceu, porque o diabo se envolveu
e eu não recebi a bênção, eu não recebi a cura, eu não recebi a vitória. Mas a Bíblia diz que certo dia, no livro de João, quando Jesus fora visitar Marta e Maria por causa da perda do seu irmão Lázaro, a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus chegou naquele lugar, ele lembrou de Lucas, de Lázaro, melhor dizendo. Ele lembrou de Lázaro, quanto ele era estimado de Lázaro, quanto Lázaro o estimava. E eles tinham uma boa amizade, nos mostrando que nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos falar com as pessoas. Nós precisamos sorrir com as pessoas. Porque a vida é curta. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele local, é um dos menores trechos da Bíblia, diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque naquele momento ele entendeu, ele percebeu o que Marta e Maria estavam passando, que era a saudade de alguém que elas amavam e não iria mais vê-lo. E Jesus, humanamente, ele chorou. E a Bíblia diz que ele trouxe um milagre àquela casa. Mas Jesus, ele traz o milagre à casa, Jesus traz o milagre à pessoa, Jesus traz o milagre a uma situação, quando o receptor, aquele que sou eu, você, nós, que queremos, que acreditamos, que fazemos valer, através do procedimento que nós temos, através da maneira que nós vivemos, a Bíblia diz que a primeira atitude é fazer igual essa mulher, versículo 26. Abra, por favor, Marcos, capítulo 5, verso 26. A parte B do versículo diz assim: gastando tudo que ela tinha. A Bíblia está dizendo para mim, para você, para todos nós, vocês que nos ouvem, a Bíblia diz para mim, para você: gaste os seus esforços, esgote os seus esforços, esgote tudo aquilo que está ao seu alcance para você fazer. Não fique somente a erro de braço cruzado. Gaste todo o seu tempo na oração, gaste o seu tempo para jejuar, gaste o seu tempo para ler a palavra, gaste o seu tempo se envolvendo com Deus, para que Ele se envolva comigo e com você. E a Bíblia diz que essa mulher gastou tudo, irmãos. Então gaste o seu tempo. Quanto mais nós nos envolvemos com Deus, como a palavra diz aqui, que esta mulher ouvindo falar de Jesus. Olha, Deus usa muito médico. Deus usa muitas pessoas. Eu posso ouvir um amém? Às vezes, a gente acredita mais no médico do que na oração da igreja. Às vezes nós não fazemos o nosso papel como contribuintes, cooperadores da obra de Deus, como a Bíblia diz. Uma vez, Samuel chegou em casa e ele contou para mim, para a mãe, disse que ele estava na UPA, trabalhando. Na verdade, nós fomos à casa dele e ele disse: pai, mãe, hoje eu tive uma experiência muito forte com Deus. E ele disse que chegou uma criança lá, um adolescente, não estava muito bem, e o médico, colega dele, sem fazer a anamnese correta da criança, o médico pegou
e injetou na criança uma substância, vamos dizer o nome, uma dipirona sódica injetável. E quando injetou, a criança era alérgica e aquela criança ficou muito mal. E aconteceu que aquela criança veio a óbito. E a criança morreu ali, e os médicos teve que dizer para a mãe e para o pai que infelizmente não suportou e morreu. E ele disse que vindo e vendo aquilo, ele lembrou da igreja. Ele lembrou das orações da igreja. E ele disse assim: Deus, eu sei que eu não estou muito legal com o Senhor, mas eu acredito. Eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre. E eu não vou dar a essa mãe a notícia que ela perdeu o filho, não. Eu vou agir agora como a igreja age. E ele disse que chegou para o colega e disse: licença, o que você tinha para fazer, você fez, mas fez de forma errada. Licença aqui, agora quem vai fazer é Deus. Deus vai fazer. E aí tentou ressuscitar a criança não reagiu. Aí ele olhou para o céu e disse assim: meu Deus, só o Senhor pode fazer o milagre. E aí, irmãos, ele começou a fazer o procedimento, né? E demorou alguns minutos, aquela criança ressuscitou. Aquela criança voltou ao normal. Por que nós estamos dizendo isso? Todos nós queremos um milagre. Todos nós queremos um milagre. Para algumas pessoas é maior, para outras é menor. Não. Você sabe o sacrifício que você tem que fazer. Você sabe o milagre que você precisa. Se é maior, se é menor para alguém, não importa, não interessa. O contanto que você acredite que o seu milagre vai acontecer, que Deus vai ver você, ou eu, ou nós, gastarmos toda a nossa força, todos os nossos recursos e diremos: o Senhor trará a vida. O milagre é trazer vida àquilo que está morto. Se você crê, renda palmas ao Messias e dê aplauso de júbilo a Ele. E aí nós perguntamos a ele: e aí, filho, qual foi a lição que você tirou por tudo isso? Ele disse: eu percebi que Deus ainda me ama. Queridos, a Bíblia diz que esta mulher, gastando tudo quanto tinha, ela investiu. Cabe a nós, cabe a vocês verificarmos. Nós gastamos tanto esforço, fazemos tanto esforço, gastamos tanta energia e tanta coisa que nós queremos que tenha êxito, é verdade ou não é? Em tudo na vida, em tudo, em tudo. E o mesmo êxito que nós queremos obter em certas coisas, Deus quer que você obtenha também, que você tenha. A Bíblia diz que cada um deve se apresentar a Deus da maneira que foi chamado. A Bíblia diz assim: se você foi chamado a Deus ser um escravo, não se preocupe, você está sendo livre agora, porque quando você recebe Jesus, você deixa de ser livre para o mundo e se torna escravo de Cristo. Não se preocupe como vai ser a sua vida do dia em diante. E a Bíblia diz, voltando à experiência de Jesus, ele viu Marta, viu Maria, gastando todos os recursos que ela tinha, de acreditar: Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, esse mal não ia suceder com o meu irmão, esse mal não iria acontecer com o meu irmão. Querido, muitas das vezes
Nós, por falta de experiência, por falta de maturidade, por falta até mesmo de aproximação com Deus, a gente dá à pessoa uma resposta que a pessoa não precisa receber. Lembra quando Jesus entrou na cidade de Naim? A Bíblia diz que quando Jesus estava entrando na cidade de Naim, no mesmo instante estava saindo uma mãe que era viúva e que agora tinha perdido o seu único filho. Olha a situação dessa mulher. Tinha perdido o marido e agora o único filho que ela tinha estava dentro do caixão e ela acompanhando. O que passou na cabeça dessa senhora? Muitas coisas. Vontade de morrer, vontade de se matar. N coisas passou na cabeça dela, como passa na sua também. E a Bíblia diz que Jesus, ao olhar aquela situação, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Sabe o que nos faz acreditar que o milagre vai acontecer na vida de alguém? Mesmo que todo mundo esteja torcendo o contrário, a sua palavra vai ser de forma verdadeira, que vai acontecer o milagre. Mesmo que você veja tudo dando errado, você acredita que vai dar certo. Sabe o que é isso? Compaixão. E Jesus teve compaixão daquela mulher, e a Bíblia diz que Jesus disse o quê? Levanta-te. E a morte, irmãos, foi embora, e a vida entrou. Mas é necessário que nós entendamos que a morte só vai embora quando a vida toma o seu lugar. A Bíblia diz, e nos mostra a segunda atitude que essa mulher primeiro tomou, de gastar tudo quanto ela tinha, todos os seus esforços. Não estou falando de dinheiro, porque se eu não consigo fazer como Paulo diz, gastar a minha vida em prol do Evangelho, ou em prol de amar alguém, em prol de ajudar, de trabalhar por aquele que me comprou na cruz do Calvário, se eu não consigo gastar a minha vida, eu vou ser uma pessoa muito avarenta. Mas a Bíblia fala que segundo versículo 27, a Bíblia diz assim, ouvindo, abra sua Bíblia, por favor. Abre aí. Marcos 5, 27. Versículo 27. Primeira palavra, diz o que aí? Ouvindo ela falar de Jesus. Na verdade, ouvindo ela falar de Jesus. Sabe como é que eu faço para ser tratado bem nos lugares que eu vou, mesmo conhecendo a pessoa ou quando eu não conheço as pessoas? Sabe como é que eu faço para que as portas fiquem abertas, as pessoas se abram? Trata as pessoas bem. Esse é o segredo. Aqui no nosso bairro tem uma UPA, de pé da casa de Assunção, que cadastra as pessoas por dia da semana. E quando eu vou tomar a vacina, eu chego lá, e aí vejo quem chora e quem não chora para tomar a vacina. Vejo criança, vejo adolescente, vejo adulto também, quem chora e quem não chora. E aí eu vejo também quem atende e quem não atende. E quem atende sorrindo e quem atende desse jeito aí. Então, como é que eu quero ser tratado? Bem, eu começo a tratar bem. Aí eu vou e falo com as pessoas. Aí eu vou e levo um presente. Mas eles são funcionários do município, tem a obrigação de me tratar, não. Ele tem a obrigação de dar atendimento. Mas ele não tem a obrigação de sorrir para mim, não. Eles têm a obrigação
de cumprir o horário deles lá. Isso que ele tem obrigação, de bater o carimbo, mas ele não tem obrigação de sorrir para mim, não. Não tem, não. E aí como é que eu faço? Eu chego sorrindo, dando um bom dia, como é que está a senhora, tudo bom? É a senhora que vai me dar vacina? Ela diz, sou eu mesmo, graças a Deus, porque hoje eu vim para tomar vacina, com esses 2 braços fortes, pode furar à vontade. Aí elas começam a rir. Queridos, não há nada melhor do que você mostrar a alguém que não está de bem com a vida, que você está bem na vida, independente da situação que esteja acontecendo. E aí quando eu vou, elas me recebem, me atendem muito bem, certo? Não precisa dizer que chora, somos falar tempo, né? Mas essa mulher ouviu falar de Jesus. Se você ouvir que tem um médico bom para aquilo que você precisa, atendendo em um lugar perto da sua casa, distante, você vai lá? Com certeza vai. Se for para esperar 1 hora, você espera 2 horas, 3 horas, não importa o horário, o tempo, você quer ser atendido por aquele médico. E a primeira oportunidade que você tiver, você vai falar o quê? Ô doutor, bom dia. Se você pudesse, você levaria até uma garrafinha térmica com um cafezinho quente. Levaria ou não levaria? Porque o que demora a viagem, sabe o que é? É o agrado. É o agrado. Um sorriso, irmãos, fala muito. E com certeza, aquela mulher estava esperando Jesus ali já há um tempão, ó. A multidão aperta daqui, empurra para ali, empurra para lá, e ela estava ali. Mesmo doentinha, quando ela teve a primeira oportunidade, ela tocou em Jesus. Basta eu somente tocar. Não é isso que a Bíblia diz? Cada um é restaurado, cada um recebe o seu milagre conforme aquilo que predeterminou. Porque a Bíblia diz que foi ligado na terra, ligado nos céus. Ela diz somente o seguinte: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei sarado. Ela entendeu o seguinte: olha, eu estou no lugar errado, no meio das pessoas erradas, mas vou tocar na pessoa certa. Não precisa nem eu falar com Jesus, só preciso eu tocar na roupa dele e eu vou ser curado. Foi o contrário de Bartimeu. Bartimeu não tinha como tocar em Jesus, mas ele precisava falar com Jesus, por isso que ele gritou. Eu não sei qual é o milagre que você quer, eu não sei qual é o milagre que você espera, ou que você acredita, mas você tem que predeterminar como isso vai acontecer. Como isso vai acontecer? Ela disse: se tão somente eu tocar as vestes de Jesus, serei curada. Quanto mais for a nossa exposição, maior será a atenção de Deus para aquilo que nós queremos. Você entendeu? Quanto maior for a sua exposição, maior será a atenção de Deus para você. A Bíblia diz que essa mulher se expôs, essa mulher apareceu, essa mulher saiu do anonimato, essa mulher saiu do lugar mais secreto que podia estar e se expôs. Por quê? Iria acontecer 2 coisas aí, irmãos. Ou ela seria curada, irmão Samuel, é o que ela queria e esperava, ou ela, após ser descoberta, seria expulsa da cidade. Porque conforme o livro de Deuteronômio fala que ninguém que tivesse um fluxo de sangue poderia estar dentro da cidade, a não ser na cidade de refúgio. Então ela faz o quê? Ou tudo ou tudo.
coisas. Já vi muita gente querer milagre e aí faz alguma coisa. Não, Deus sabe. Deus sabe a minha necessidade, Deus sabe. Mas a fila, irmãos, é muito grande. E chega na frente quem tem mais necessidade. Não é assim no nosso dia a dia. Você vai para uma UPA, você vai para uma clínica, você vai para um hospital, você está com o médico marcado ali, o seu horário já carimbado. Aí chega alguém mal. Quem entra primeiro? Você que está com o horário marcado ou a pessoa que está mal? Quem? Que está mal. Então, queridos, quanto maior for a nossa exposição, maior será a atenção do médico. Maior será a atenção do médico. Quantas pessoas, quando são levadas para ser atendida pelo médico, aquele que está levando diz assim, chega lá e começa a gritar. Chegue lá, começa a dizer uai. Não é assim que acontece? Não é assim? E quem é atendido primeiro, quem está na fila, você que chega lá gritando. Quem? Glória a Deus, irmãos. A fila, olha, tem uma coisa. A fila diminui quando eu mostro a minha necessidade. Assim também vai ser quando você começar a buscar a Deus para o seu milagre acontecer. Você que vai dizer, Deus quer assim, é dessa forma, é dessa maneira, mas eu quero que o Senhor faça algo sobrenatural acontecer na minha vida. Diga amém, diga aleluia. Às vezes a gente sabe aconselhar todo mundo, mas o conselho não presta para a gente. Não sei se você já ouviu de alguém, principalmente aqueles que são mais próximos de você ou de vocês, que dizem assim: já sei qual vai ser a resposta do Senhor, já sei qual vai ser a resposta da senhora. Já sabe? Já? Então me diga. O senhor vai dizer que eu tenho que orar. Pronto. Viu que você sabe? Mas a senhora disse que eu tenho que buscar mais a Deus. Viu que você sabe qual é a solução? Porque a Bíblia diz no 15, verso 5: sem mim nada podeis. Queridos, às vezes Deus nos usa com sabedoria para mostrar a sabedoria de Deus. Uma vez eu estive na casa de uma pessoa muito estimada nossa, eu e Ruth, e aquele senhor não estava muito bem de saúde, 68 anos de idade, diabético, e segundo palavras dele, ele disse assim: meu pastor, foi como o senhor veio aqui para orar comigo, porque eu estou mais de um mês com desarranjo intestinal. Terrível, né, irmãos? Qualquer doença, qualquer enfermidade, passou de 3 dias, não é mais virose. É isso que o médico disse: passou de 3 dias, tem que procurar um tratamento mais sério. E aquele senhor estava com mais de um mês com desarranjo intestinal. Aí nós olhamos para ele: nós vamos orar sim, nós vamos orar agradecendo, porque Deus vai fazer um milagre hoje. Ele olhou para mim, olhou para Ruth, Deus já fez um milagre. Aí ele disse: o senhor vai fazer o seguinte, peraí que eu vou. Aí eu fui assim no quintal dele, aí puxei uma galha de goiabeira, puxei, tirei 4 folhinhas do olho da goiabeira, disse assim: agora, peraí, eu fui na cozinha dele, peguei uma vasilha, botei uns 300 ml de água, botei as folhinhas e fiz aquele chá para ele. Agora pode beber. O seu milagre Deus já te deu. Aí ele bebeu, irmão. Nunca mais ele teve desarranjo. Glória a Deus. Por que isso? Porque Deus quer
usar com sabedoria, para mostrar a sabedoria dele. Deus quer que você seja uma pessoa altamente inteligente para poder contagiar os outros, para que os outros vejam você não só como uma simples pessoa que vai e volta da igreja, que anda com a Bíblia embaixo do braço. Não, ele vai te ver, ele quer te ver, e Deus quer que você seja visto como um homem, como uma mulher que tem sabedoria. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir? Eu posso ouvir um amém? Amém. E aí nós vamos agora orar, agradecendo pelo que Deus já fez. Queridos, às vezes é melhor até ficar calado do que falar o que não deve. Às vezes, o livro de Provérbios diz assim: até o tolo, quando está calado, é tido como sábio. Eu sempre digo para todas as pessoas: apóstolo, pastor, eu estou nervoso porque eu nunca fiz isso. Apóstolo, eu estou nervoso porque eu nunca preguei, nunca fiz um estudo bíblico, nunca fiz evangelismo. E o senhor fica nervoso? Também. Eu sirvo a Jesus desde 19 anos de idade. No dia que eu achar fácil o convencimento de alguém para Jesus, eu acho que Deus tem que me levar à terra. Porque ganhar alguém para Jesus, irmãos, não são as nossas palavras. A Bíblia diz que Paulo dizia assim: o pregar do Evangelho não são palavras persuasivas, mas pregar o Evangelho tem que ter unção e poder, tem que ter sabedoria, tem que ter gosto, tem que ter brilho nos olhos. A pessoa tem que olhar para mim, olhar para você, olhar para nós. Quando nós estivermos falando de Jesus, elas têm que ver brilho nos nossos olhos, elas têm que ver a alegria que nós sentimos em abrir a boca e falar do reino. Elas têm que ver em nós a paixão que nós temos em proclamar o Evangelho daquele que nos comprou das trevas. Não podemos ser pessoas comuns, não podemos. Elas têm que ver brilho, elas têm que ver graça. Eu posso ouvir um amém? Amém. E se você não tem isso, peça a Deus. Pensa, a Bíblia diz, é sabedoria. Você tem que falta de sabedoria. Não depende, irmão, de comportamento. Depende, sabe de quê? De busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não depende de expertise humana. Não depende se você tem um nível superior, se você tem segundo grau, primeiro grau, se você sabe ler, se você sabe escrever. Não depende de nada disso. A Bíblia diz que no abrir da nossa boca, Deus vai falar. Eu posso ouvir amém? Amém. Mas você tem que abrir a boca. Você tem que abrir a boca. Você tem que ter graça no Evangelho. Eu já contei para vocês, né? A menina foi para a escola. E aí, você sabe que criança é bênção, né? Criança. Outro dia eu conto para vocês a história da criança que descobriu que o pai do diabo era redondo. É história com letra minúscula, viu, irmãos? Outro dia eu conto a vocês. Mas, o menino foi para a escola. E aí sabe que o menino vê o que ninguém vê, na verdade não é? Você que foi menino. Você tem cara que já aprontou e não veio pouco, não. O dia que você não aprontou, você estava doente, mesmo assim aprontava. Não é verdade, irmão? É ou não é? E aí o menino olha para um, olha para o outro, aí começa a apontar o outro. Aí o que era apontado chegou em casa, aí ele disse assim: ô pai, por que é que eu sou assim? E o pai olhou para ele e disse assim: eu não sei. Eu não sei por que você é assim, meu filho. Não sei não. Menina,
Ele dizia, não, você não. Queridos, nós nunca deixamos de puxar os ossos. Mas Deus muda. Deus muda. Deus muda, irmão, a partir do momento que eu quero que Ele faça essa mudança. A partir do momento que eu acredito que Ele muda, que Ele transforma, que Ele redime, que Ele purifica. Eu não posso deixar que Deus seja impedido de mudar na minha vida aquilo que Ele quer. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou a sua veste. Trocou as suas vestes. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo da troca de informações. É ou não é? A informação é rápida. Rápida hoje, a depender do plano que você paga na sua internet, né? Para receber quantos megabytes, você só fica batido se você quiser, ou se você não usar celular. Ou se você não usar celular, você aprende hoje tudo. Tudo, coisa boa e coisa ruim. É ou não é? Ah, eu não sei fazer uma comida, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, eu quero fazer isso. Ela te ensina direitinho, passo a passo. Ensina ou não ensina? Ensina tudo. Ah, eu não sei fazer um Chanel no cabelo. Vai lá no Instagram, vai ter pessoas profissionais que vão ensinar a fazer Chanel. Se facilitar, até o alquimista vai me ensinar a fazer o Chanel também. O perfume. Então, queridos, a Bíblia diz, olha, se tem falta de sabedoria, peça a Deus. A Bíblia diz que chegará um dia onde a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará. E você vai estar no meio, se Jesus não te levar. Nós vamos estar no meio, nós vamos ver a ciência se multiplicar. Irmãos, quem pensava que clonagem iria acontecer? Diz até que quando eu estou na coçando, não é dinheiro. Aí o supersticioso diz assim, direita ou esquerda? Queridos, quem pensava que haveria clonagem? Quem? Hoje tem clonagem de tudo. De planta, de seres vivos, de animais. Só que com a clonagem a gente sabe que o tempo de vida diminui, né? Porque a clonagem, ela diminui a vida. Porque a partir do momento que uma criança nasce, ela já está envelhecendo. Você sabe disso, né? Interessante, né? Interessante, né, irmãos? E agora eu vou pensar nisso. A criança nasceu agora, já está ficando velha. Interessante, né? Deus, autor e consumador da nossa fé. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, queridos, a Bíblia mostra que essa mulher tomou a segunda decisão. Qual foi a segunda decisão? Eu vou me expor. Terceiro, o milagre só vem de Deus. Entenda isso. O milagre não vai vir se eu for bom. O milagre não vai vir se eu for ruim. O milagre não vai vir se eu for uma pessoa alegre. O milagre não vai vir se eu for uma pessoa triste. Não. O milagre vai vir no tempo de Deus. Mas eu tenho que preparar. Interessante que todos nós passamos pelo preparo, né? A mulher, quando fica grávida, ela se prepara para receber aquele filho, não é isso? Ela faz pré-natal, ela faz exame daquilo, ela já chega para o marido, né? E pede a ele para ir na cidade comprar o enxoval da